Oi galera, altas horas aqui no México, acabei de terminar o dementador e vou fazer o tutorial pra vocês. Dá um pouco de trabalho? Dá. Suja a mão, faz uma bagunça, mas o resultado final é bem legal. Ai, eu fiquei tão emocionada quando eu vi meu dementador na sala agora. Então, vou fazer pra vocês o tutorial, tomara que vocês consigam fazer. Se tiver alguma dúvida, escreve a dúvida aí, eu ajudo, eu respondo, tá bom? E se puder, se possível, por favor, dá um like aí no meu vídeo, inscreva-se no meu canal. Se você puder compartilhar no Face, então, demais. E entra também na página lá, Zumbi Face, a página do Facebook. Manda foto se você fizer o dementador, ou manda foto das suas maquiagens, que eu tô postando a foto da galera lá. Tá bom, gente? Beijão e feliz Halloween! Bom, pessoal, tá aí a lista de materiais que a gente vai precisar e eu vou passando para vocês conforme a gente vai usando, tá? Para começar, vamos pegar revista ou jornal. A melhor forma de trabalhar com jornal ou revista é amassando, deixando mais macio, tá? Fica bem melhor para trabalhar. A cola branca, que a gente vai precisar, cola de escola mesmo. Você dissolve ela num pouco de água, ou seja, ela precisa estar bem líquida para a gente trabalhar com jornal. Então, você coloca um pouquinho da cola na água. E no caso, também dessa caveira, tenho essa caveira, que é um molde. Eu também usei ela para fazer um molde de jornal, quando vocês estão vendo aí no fundo. Mas se você não tiver, a gente vai fazer com bexiga, tá? Enche a bexiga para ela ficar mais ou menos do tamanho que você quer. Eu me baseei pelo tamanho desse crânio que eu tenho da caveira. Você molda um pouquinho a bexiga para ela ficar do tamanho que você quer, um pouquinho mais no formato. E agora a gente vai picar vários pedacinhos de jornal ou de revista amassadinhos, que a gente vai usar para fazer a primeira capa da bexiga. Passa a cola e vai colando os pedacinhos. A gente vai fazer essa primeira capa completa, não deixa nenhum furinho, tá? Não deixa nenhum espacinho sem o jornal. Quanto mais capas você fizer, mais rígido, mais forte vai ficar o seu molde, tá? Por exemplo, depois da primeira capa, ela fica assim. E para secar mais rápido, eu usei secador de cabelo. Um beijão pro pessoal lá da fanpage, o Vitor Proença, o Flávio Melo e a Laine Montag. Então, é importante que entre uma camada e outra, você deixe secar, tá? Então, agora eu vou aplicar a segunda camada e vai colocando assim a cola sem dó mesmo. Eu coloquei três camadas na minha bexiga. Então, agora que eu vou fazer a parte do queixo do dementador, porque ele tem um rosto comprido, né? Então, você pode pegar isopor, plástico, uma sacolinha de supermercado, você faz um molde, assim, um formato como se fosse um queixo. Fica assim mais ou menos, a gente cola na parte de baixo da bexiga, passa aí o durex ou a fita crepe. E a gente vai preenchendo a parte de baixo com o próprio jornal. Aí você vai colocando o jornal de um lado, do outro, a gente vai moldando essa cara comprida do dementador. E no final, para ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai pegar a revista e fazer um rolinho. O que a gente vai fazer agora? A boca do bicho, a gente vai fazer os lábios do dementador. Então, você vai enrolar dois pedaços e a gente vai formar o que seria essa boca aberta dele. É para ficar mais ou menos assim. Muito legal trabalhar com jornal, você consegue dar forma para tudo. É muito joia mesmo, não tem limite pra gente trabalhar. E agora eu peguei um pedacinho de revista, fiz um quadradinho e um fundo no meio
pra gente fazer, moldar o nariz, tipo um nariz de caveira pro dementador. Agora eu vou usar a minha fita silver tape para passar em toda fazer o acabamento. Se você não tiver, pode usar fita crepe. Se você não tiver fita crepe, você pode fazer o acabamento com jornal mesmo. Você passa as camadas de jornal, vai colando, vai passando várias camadas. Eu fiz, antes de colocar a fita, eu fiz 2 camadas de jornal, tá? Mas você pode continuar fazendo camadas com pedacinhos bem pequenininhos e aí você não vai precisar fazer finalizar com a fita. Eu vou finalizar assim porque fica mais rápido, tá? Se você não tiver, não tem problema. Eu fiz aqui um rolinho com a silver tape para simular esse ossinho de dentro do nariz, tá? Se você quiser fazer, é um detalhe. Não vai aparecer muito no final, mas fica legal. E depois que você termina de passar a fita em tudo, no caso passando a fita, que você pode passar também, fazer tudo com os pedacinhos de jornal, a gente vai finalizando essa cabeça. Aí um beijo no coração dos meus 14.020 inscritos. Gente, que louco! Beijo, adoro vocês! Bom, agora a gente vai fazer a parte legal. A gente vai fazer as garras do dementador. Eu já fiz essa pra você ver como é que vai ficar. Eu vou usar cabide, ferro de cabide, porque eu tenho muito cabide aqui, mas você pode usar arame que você tem em casa. Eu cortei esses 5 pedaços, você se baseia pela sua mão, tá? Você vê a proporção entre um dedo e outro. E claro que eu vou fazer uma mão bem maior que a minha, então a gente vai fazer uma mão bem comprida. Agora com a fita crepe e o jornal, a gente vai fazer rolinhos. Ou seja, a gente vai encapar esse ferro, porque tem que ter um pouquinho de volume, né? Senão fica muito fininho o dedo. Então você vai passar o jornal e passar a fita crepe depois, tá? Faça isso em todos os dedinhos. Agora que eu já tenho os 5 prontos, vamos prestar atenção na anatomia da mão. Então, nós temos os ossinhos, as dobras, né? A gente percebe que o dedo tem 2 dobras, a do meio e a falangeta em cima, ok? Então, como a gente vai dar forma para a garra, você tem que pensar, a gente vai ter que dobrar esse ferro para simular essa mão, tá? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui um arco, porque se você prestar atenção na sua mão, o nudo da sua mão, como é que chama isso, gente? Ai, caramba. Esse trem que dobra. Ai, gente, já é 2 horas da manhã aqui, ninguém merece. A dobrinha do seu dedo, ela é em forma de arco, né? Você não tem a dobra, não são todas no mesmo nível, né? É uma forma de arco, dá uma olhada pra sua mão. Então, você tem que dobrar assim também. E depois, faz a parte de cima, a falangeta. Dobra em cima também. Vai dobrando e dando forma pro dedo, tá? Se você achar que tá muito fechado, você abre um pouco e vai fazendo assim. O último agora. E agora vamos pro dedão. Não se esqueça que o dedão, ele só tem uma dobra. Então, você só vai dobrar ele uma vez. E depois, só tem esse ossinho na mão. E você também faz bem de leve para simular essa parte, ok? Então, agora a gente une todos assim, com formato de leque, tá? E eu vou passar uma fita crepe embaixo pra prender. Você abre, deixa eles mais separados assim um do outro. E a gente vai prender agora embaixo. Eu prendi, e agora usando a fita crepe de novo, ou a silver tape, a gente vai fazer
a palma da mão. E agora a gente vai passar a fita crepe de comprido, assim, e passando entre os dedinhos e afundando com o dedo para fazer aquela curvinha, para ficar bem realista. O que a gente vai fazer agora é o acabamento da ponta dos dedos. Então você pega um rolinho de fita crepe, passa só na pontinha e deixa bem fininho, como se fosse unha, tá? Faz isso em todos os dedos, que vai dar um acabamento legal. Então agora a parte mais gostosa, vamos pintar. Usar tinta preta, eu tô usando tinta acrílica, mas você pode usar tinta guache também. O legal da tinta acrílica é que ela tem brilho, então não fica opaca como a tinta guache. Mas como o dementador tá escuro, você vai pôr na festa, não vai fazer tanta diferença depois. Se você quiser, você pode deixar branca a mão desse jeito e fica parecendo osso, né? Mas como a gente tá fazendo o dementador, que é um ser escuro das trevas, não tem como deixar branco. Então eu vou pintar tudo de preto. Ficou assim nossa primeira garra. E antes que seque tudo, com uma toalha úmida, eu vou tirar um pouquinho da tinta nos ossinhos da mão, tá? Pra ficar mais realista, assim, com uma cara mais de gasto. Agora, voltando para nossa cabeça de bexiga, vamos pintar, tá? Eu vou pintar aqui, no caso, em cima da silver tape, da fita crepe. Se você tiver feito tudo de jornal, mesma coisa, você vai pintar em cima do jornal. E se sua mão não estiver suja, você tá fazendo errado. Então, galera, vamos agora pensar nos ombros do bicho. Eu vou usar um cabide inteiro dessa vez. E a gente vai colocar depois a cabeça em cima. Eu tô colocando essa cabeça, a outra que eu fiz, usando o molde da caveira. Ficou bem legal também, né? E vai ficar assim. Você vai furar a parte de trás e vai passar o gancho do cabide, porque isso vai te ajudar depois a prender o dementador na parede ou no teto. O que a gente vai fazer agora é encapar o cabide. Encapa com o jornal, cola direitinho. E a gente vai pintar de preto. Você também pode colocar um pano preto, mas eu tô fazendo isso assim pra ficar bem mais fácil. Ai, desculpa pelo braço sem cedilha, que meu teclado daqui não tem cedilha, não tô afim de essa hora da madrugada procurar. Bom, agora a gente vai fazer rolinhos com o jornal. Pode fazer vários rolinhos, que a gente vai cuidar dos braços. Então, agora eu peguei o cabide, com a ajuda do alicate eu desmontei o cabide, fiz ele ficar uma peça só, comprido. E penso agora no tamanho que eu vou querer o braço. Eu usei meu braço de medida e coloquei tipo um palmo a mais no antebraço, porque a gente tem que fazer um braço bem comprido, né? Então agora a gente vai pegar esses rolinhos e vai enrolando em volta do arame e passando fita crepe. A gente vai fazer isso nos dois braços para dar um pouco mais de volume também. Se você quiser fazer uma coisa bem perfeitinha assim, o antebraço precisa ter, na verdade, 2 fios, né? Porque a gente tem 2 ossos ali. Mas como eu tô com pressa, eu fiz com um só. Mas se você quiser, você pode fazer 2, assim, 2 fios paralelos. Então, ficou assim. Você cola a mão no braço com fita crepe. Você vê o tamanho direitinho do braço. E não se esqueçam de uma coisa muito importante, que você tem que fazer a mão direita e a mão esquerda. Eu, no caso, fiz 2 mãos direitas, então eu tive que fazer uma operação plástica nele, por isso essa fita que eu coloquei em cima no dedo, porque eu tive que transformar o dedinho em dedão.
Aí eu fiz também o cotovelo. Eu prestei bem atenção como eu quero a posição do braço e você faz um altinho assim para o seu braço ter um cotovelo. Então agora o que a gente vai fazer? Pintar. Pintar o braço inteiro de preto. Ainda bem, essa tinta boa, ela seca logo, rapidinho. Então para você ver como é que ficou o cotovelinho e o próprio gancho ajuda a pendurar para secar, o próprio gancho do cabide. Então agora presta atenção, eu espetei um braço de cada lado no cabide e com o alicate eu enrolei. Você enrola para ele ficar preso, tá? Deixa eu mostrar direito para vocês. Esse tá solto ainda e esse eu já enrolei. Muito mal enrolado, mas vai ficar parado. Eu coloquei a cabeça que eu fiz a outra que eu fiz de jornal usando o molde da caveira, só para vocês terem uma ideia. Agora aqui que eu fiz, eu coloquei um vestido que eu tinha velho, um vestido de bruxa de fantasia que eu tinha velho, eu vesti, literalmente vesti, passei os braços por dentro e tudo. Se você não tivesse vestido, um vestido velho preto, você usa um pano, joga o pano por cima como se fosse uma capa e prende com, como é que chama? Grampeador, tá? E você vai jogar o que você tiver de trapo, de pano por cima, tem que ser um pano leve, tá? Agora eu coloquei a cabeça de bexiga, eu furei a bexiga porque eu achei que tava muito redonda a cabeça. Então eu prefiro ela assim mais amassada. O maridão ajudando. Te amo, show. Ficou desse jeito, desculpa aí a gravação que tá de noite. Eu quis deixar no escuro para ver o efeito que ficava. Pendurei ele no teto com um ganchinho. O pano é muito importante que você tenha esse tule preto, esse transparente. O cinza é bem legal também se você encontrar. Mas aí no caso, olha, eu grampeei o vestido na parede. Porque minha parede é fofa, dá pra grampear. E o tule é bem importante porque ele vai dar esse aspecto mais fantasmal no nosso boneco. Aí com o tule você corta uns pedaços, porque ele tem que ficar bem desgastado, raspa assim com a tesoura pra ele cortar, tá bom? E as mãos eu prendi com fio de nylon, fio de pesca. Você amarra no dedinho e cola com uma fita no teto. Então, galera, é isso aí. Preciso dormir. Palhaça. Um beijo, obrigada por ter assistido. Não se esqueça, inscreva-se no meu canal, dá um joinha e deixa aí sua dúvida, tá? Essa semana eu tenho muito trabalho que eu vou montar, vai ser a nossa quarta festa de Halloween aqui no México e eu vou colocar umas fotos pra você ver depois, tá? Aí não se esqueça, no meu canal tem um monte de maquiagem pra você fazer sua fantasia. Dá uma olhada lá. Beijão, gente. Valeu!